O nosso assunto é codependência e como consequência, relacionamentos tóxicos. Para a gente poder falar um pouquinho disso, e você vai ver que não é algo que acontece agora, no século XXI, não é a sociedade moderna. Sempre existiu. E a Bíblia não encobre isso. Mostra o quanto nós vemos pessoas deficientes, fragilizadas, que aceitaram relacionamentos tóxicos ou se tornaram codependentes. Então, para a gente chegar lá, entender o que é codependência, o que é um relacionamento tóxico, como fazer para não entrar, para não estar, não permanecer em um relacionamento tóxico, precisamos primeiro falar um pouquinho de nós. Eu sei que durante o dia todo vocês já ouviram muitas coisas, mas eu gosto muito de repetir algo até entrar na cabeça de todo mundo, que o nosso corpo precisa, nós para estarmos bem, com saúde, nós precisamos dormir, beber, nos hidratar e comer bem. E para que nós tenhamos uma vida espiritual sadia, em crescente, nós precisamos orar, jejuar e ler a Bíblia. Estou mostrando sempre 3 necessidades. E as nossas emoções? Nós precisamos de amor, nós precisamos de proteção. E dentro de amor e de proteção, nós precisamos também de valorização. Quando a gente se sente valorizado, amado, aceito, nós somos sadios emocionalmente. Quando você tem falta de valorização, e a falta de valorização é algo, uma criança, até os 7 anos, é quando forma tudo. Então, se a criança ela não se sente valorizada, não se sente aceita, não se sente amada, ela já vai crescer como um adolescente e, consequentemente, um adulto fragilizado. E eu deixei uma frase aqui para vocês: quando o mínimo é aceito como bom, a pessoa passa a suportar tudo. Por quê? Por causa da tua carência, você aceita migalha, você aceita o mínimo. Então, quando o mínimo é aceito como bom, você passa a suportar tudo e você passa a ser um comedor de migalhas. Aí aparece qualquer pessoa, essa é a pessoa. E quando você... essa pessoa que você percebe no namoro, que ela tem problemas profundos, mas aquela esperança do carente de que ela seja transformada no casamento. E aí você já está na armadilha. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ficar em ruínas ou você quer ser reconstruído por Deus? A resposta todo mundo quer. Responder uma coisa, viver isso é outra. É muito mais cômodo você ficar em ruínas. Porque ruínas é o seguinte, você passa a se acostumar com ela. E você tem, por exemplo, a pastora Márcia foi fazer vistoria. Então, Jonas e eu estamos com um olhar super acurado. Nosso objetivo é casa de Deus com excelência. Por isso que foi telhado, ar-condicionado, todas as coisas. Aí a pastora Márcia mostrando, olha, choveu e não caiu nenhuma gota, telhado aprovado. Só que ela passou com o celular, eu estava lá em São Paulo, quando ela passou o celular ali por aquele canto, gente, pois vai lá. Está horrível o chão. Está horrível. Eu falei, como é que a gente está convivendo com isso? Porque acostuma. Quem senta ali já ficou acostumado com aquele horrível. Eu que não sento lá, não tinha visto. Então, é muito fácil você se acostumar com a ruína. Eu quero dizer para você que assim como a casa de Deus está em obras e vai permanecer em obras, você também está em obras e você precisa ser fortalecido e reconstruído. Bom, o que causa as ruínas? Quero ler um versículo para você. Se você tiver com a Bíblia ou com o celular, abre Isaías 64, 11. O nosso templo... Não dei tempo, né? Isaías 64, 11. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. É lógico que o profeta está falando de uma situação que aconteceu mesmo com um templo físico. No entanto, você sabe que você é templo de Deus. E aquilo que é feito literalmente com a nação de Israel também acontece conosco, Israel espiritual. Então,
O diabo, ele te olha, ele sabe que você é portador da glória de Deus. Ele quer fazer o que ele provocou com o templo físico. Ele quer que você esteja em ruínas para que as coisas preciosas fiquem soterradas. Então, eu quero dizer que a tua segurança pode estar soterrada. A tua capacidade de selecionar aquilo que é bom ou ruim para a tua vida também está soterrado. A tua capacidade de amar e de saber que você merece ser amado também está soterrado. E eu passaria a tarde toda falando tudo que está soterrado. A sua autoestima está soterrada. E tantas coisas estão soterradas. Mas esse dia foi tirado para você tirar tudo debaixo das ruínas e você se tornar uma pessoa segura e restaurada em nome de Jesus. Quando você olha para Sarai, a esposa de Abraão, que se tornou Sara, você sabe muito bem, ela seria, qual é o projeto de Deus? Matriarca. Mas quem era Sara? Sara era arruinada. Arruinada por quê? Por causa de ela tinha a primeira dor, a orfandade. Ela era órfã. Aí ela foi adotada pelo pai de Abraão. Então já vem todas as faltas, as carências. Aí, como se não bastasse o fato da orfandade dela, o marido dela recebe um desafio que ela acompanhou, mas não foi ela que recebeu, ela acatou. Mas para ela era mais difícil. Está indo para onde, meu amado? Para o lugar que Deus mandou. E aonde Deus mandou? Não sei, só sei que Ele mandou. Então, para ela era uma gama de fatores, e agregado a tudo isso, o fato dela não poder conceber, quando ela descobriu que ela era estéril. E como é que a gente encontra Sara? Sara, uma mulher que ela tinha relacionamentos tóxicos. Ela teve relacionamento tóxico com Agar, a escrava, e ela estava mandando em Abraão. Ela tomou uma decisão errada. Abraão estava ficando quase que codependente dela. Mas, continuando aqui, antes da gente falar realmente o que é codependência, eu quero identificar algumas dores que talvez você já tenha visto no decorrer do dia, mas eu gostaria que você anotasse aí. As principais, são várias as dores, mas as principais, as que mais provocam uma fragilidade emocional, a ponto de você não ter um relacionamento saudável na idade adulta, são rejeição. A dor da rejeição é uma das mais profundas. Ninguém foi preparado para ser rejeitado. Nós fomos criados e preparados para sermos amados e amarmos, mas não para sermos abandonados, rejeitados. Então, a rejeição, uma pessoa que é fruto e ela aceitou relacionamentos tóxicos e se tornou uma mulher que não sabia viver sozinha. Quem sabe a mulher que eu estou falando? É uma mulher, vamos lá, que se sentia rejeitada. Essa mulher só tinha relacionamento tóxico um atrás do outro, e ela era codependente desses relacionamentos tóxicos. Ela saía muito destruída de todos eles, e ela não sabia ficar sozinha. É o 15 da tarde. Samaritana. Samaritana é o grande exemplo. É uma mulher. Aí Jesus chega e fala: vamos quebrar esse ciclo, garota. Você é mais do que isso. Como assim? Você é tapete para homem passar em cima de você? Como assim? Você aceita tudo? Tudo bem se você é estéril, tudo bem se você não tem tudo, ninguém tem tudo. Mas espera aí, eu cheguei para quebrar um ciclo na tua vida. Aí Jesus chega, chama teu marido. Não, aí ela fica calada. E aí, é verdade. Não, eu não tenho marido, é verdade. Você teve 5 e esse 5º aí não é teu marido. Olha a que nível ela chegou. Ela casou, teve alguns casamentos. E aí depois o último, sabe de uma coisa? Ninguém me ama, ninguém me quer, mas eu não sei ficar sozinha. É isso. Às vezes as pessoas entram na igreja já com um olhar, bom, eu vou suprir minha carência aqui. Minha carência eu me sinto amada se eu tiver um cargo. Eu me sinto amada se todo mundo me der, eu estou falando amada como pessoa, tá? Homem e mulher. Eu me sinto amada como pessoa se todo mundo me der atenção, se todo mundo me elogiar, e eu vou me sentir muito amada porque eu vou encontrar o meu príncipe ou a minha princesa dentro da igreja. Mas eu quero dizer que dentro da igreja tem bastante sapo. E você vai ter que ser bem seletivo.
senão você vai se enganar. Estou falando sério. E não adianta beijar esse sapo que não vira príncipe, não vira princesa. Sapo tem DNA de sapo. Isso é só... E eu digo para você, só Deus tem a capacidade de transformar se essa pessoa deixar. Se essa pessoa não deixar, ela vai morrer sapo. E não adianta a sua expectativa, a tua esperança. Você só está se enganando igual a samaritana. Não, essa é a última Coca-Cola do deserto. É nesse relacionamento que eu vou mergulhar. E a samaritana, então, ela era uma mulher frágil, ferida pela rejeição. Vamos ver outra dor. Ainda eu coloquei aqui outro exemplo, né? Eu pus aqui rejeição, eu pus aqui na rejeição, além da samaritana, eu coloquei Lia. Lia. Quem é Lia? Irmã de Raquel. E ela aceitava tudo, gente. O pai falou, vai lá. Ela podia ter dito, não vou, meu pai. Ele está casando com a minha irmã Raquel. Eu sou mais do que isso. Eu não vou, meu pai. Mas ela se submeteu à verdade. Ninguém vai me amar, ninguém vai me querer. Então, no escuro, ele não me vê. Então, eu vou lá. Olha que nível Lia se submeteu. Depois Lia continuou codependente de Jacó, a ponto dela esquecer que ela podia orar. Ela só foi lembrar que ela podia orar, ou que ela tinha valor, quando ela já estava em Judá. Ela deu à luz um filho seguido do outro, e todos clamando, comedora de migalha, clamando pela atenção de Jacó. E você vê a fragilidade dessas duas mulheres, tanto de Lia como da mulher samaritana. Qual era o projeto de Deus para ambas? Incrível, tremendo. E quando você olha para Lia, depois você vai ver que Lia é mais madura do que Raquel. Você vê que Lia, ela tinha dons, ela era muito especial. Quem acabou com a vida antes do tempo foi Raquel. Lia estava lá, plena, poderosa. O dia que ela descobriu que ela era amada por Deus, que ela tinha que se amar, amor próprio é muito importante. Você entender quais são os seus direitos e que você não é um capacho. Outra dor, a solidão. É claro que a rejeição, você se sente só, ela está acoplada à rejeição. Outra dor, perdas e traumas. Quando você tem grandes perdas e grandes traumas, você também tem uma tendência a aceitar relacionamentos tóxicos e se tornar uma pessoa codependente. É só a gente olhar para Tamar, a filha de Davi, a que foi violentada. Ela aceitou ser excluída. Quem excluiu Tamar? Tamar, ela não ficou se atirando de um relacionamento no outro. Ela escolheu a solidão. É uma outra forma de autossabotagem. Ninguém vai me amar, ninguém vai me querer, eu fui violentada. Ela chegou a essa conclusão. Autossabotagem. Ela foi o extremo da samaritana. A samaritana era 80 e Tamar era 8. Eu estou falando de Tamar, a filha de Davi, tá? A que foi violentada pelo seu irmão Aminon. Então, nós estamos falando de duas mulheres com reações totalmente diferentes, mas para o mesmo problema. E todas elas com deficiência nessa área, relacionamento. Então, Tamar, ela se auto-excluiu. Ela se tornou uma pessoa solitária. Ela não buscou ajuda na igreja, ou seja, ela não procurou Samuel. Ela não procurou ajuda do seu pai. Ela não procurou ajuda de amigos maduros. Ela não procurou ajuda de ninguém. O perigo é você ficar conectado com pessoas também desestruturadas, porque doente anda com doente. Então, Tamar tinha que andar com o irmão Absalão, que era também fragilizado emocionalmente. E ambos se autodestruíram. Ambos morreram completamente infelizes. Aí, se você me perguntar, Absalão, ele adorava outros deuses, Tamar adorava outros deuses, ou trazendo para os nossos dias, Absalão era desviado, Tamar era desviada? Não. Ambos morreram adorando ao Deus de Israel. Não tem um registro dizendo de que foram procurar vidente ou de que abandonaram a fé. Não.
só que morreram infelizes. Toma cuidado com a tua vida. Você está aqui para você ser completo, para você ser feliz. Não é para você ser realizado só espiritualmente. Você precisa ser feliz. Ah, mas e se eu já estou num relacionamento assim, eu tenho que desfazer? Eu estou falando para você que está casado. Se você está namorando, sai dessa. Agora, se você está casado, não. Clama que Deus conserta. Mas sabe por onde ele vai começar o conserto? Por você. É você. Não fique projetando a cura na pessoa com quem você está. Porque você é tão culpado quanto ela. Porque o codependente ele é tão culpado quanto o carrasco. São dois doentes juntos, são duas pessoas fragilizadas juntas, que estão como Absalão e Tamar. Eram irmãos, não eram marido e mulher. Mas um fragilizou mais ainda o outro. Um incentivou o pior do outro. Então, Tamar incentivou o pior de Absalão. E Absalão incentivou o pior de Tamar. E a gente vê dois herdeiros que não chegaram a viver aquilo que Deus tinha para eles. Você vai chegar a viver o que Deus tem para você, amém? Então, quando você foca em você mesmo, você vai ver um fenômeno. O mundo começa a mudar. O mundo ao teu redor. Porque você muda, porque você aprende a dizer não, você aprende a dizer basta, você aprende a pedir socorro para um conselheiro, como hoje você tem profissionais da área da saúde mental, você tem pastores aqui à tua disposição. Então, pedir socorro é saudável. Se isolar como Tamar é você ser condenado à morte. E aí você vai encontrar o caminho de saída. Você vai saber que você não está num túnel sem saída. Tem a porta, a fornalha. Disseram para Sadraque, Mesaque e Abdenego que não tinha porta de saída, mas o quarto homem entrou para mostrar que tinha porta de saída. Então Deus vai mostrar a saída para você. O primeiro passo da saída é você dizer, eu preciso ser restaurado. Segundo passo, pedir ajuda. Então, eu coloquei aqui uma outra dor, que é a última que eu vou falar, porque eu passaria também a tarde falando sobre dores, e não é o meu assunto, é só as principais que levam a um relacionamento doentio, é a baixa autoestima. A baixa autoestima, e quando eu dou aula de gestão emocional, eu sempre faço a mesma pergunta, porque as pessoas confundem muito. Elas acham que tem que mudar, assim, eu tenho que melhorar a minha autoestima. Não, você tem que melhorar a tua autoimagem. Qual é a diferença? A autoimagem é como eu me vejo e a autoestima é como eu me sinto. Aonde tem que mudar? Primeiro, como eu me vejo, porque aí, consequentemente, vai mudar a forma como eu sinto a meu respeito. Eu preciso me olhar com um olhar diferente. Você precisa, tudo aquilo que você tem falta, amor, valorização, você tem que começar a perceber quem é você, autoconhecimento. E você tem que saber que você tem valor, né? Aquela música antiga que eu não aguentava mais cantar, mas de vez em quando dá saudade dela, né? Como é que é? Vai, canta aí. Eu não lembro. Essa aí. Mas é verdade, então canta aí. Fala para o teu irmão, você tem valor. O Espírito Santo está em você. Mas não é só porque o Espírito Santo está em você. Porque Deus te criou com talentos, Deus te criou com um plano perfeito. Você sabia que tem um plano perfeito a teu respeito? A vida não é perfeita, mas o plano é perfeito. A vida tem subidas e descidas, tem montes e vales, tem covas de leão, tem fornalha. A vida é essa e não vai mudar. Mas o plano de Deus perfeito vai ser executado na sua vida se você entender que existe. Bom, então, baixa autoestima, eu coloquei aqui, quem não tem amor próprio, não acredita no seu potencial, tende a se inferiorizar, a se auto-abandonar. É tudo o que você sabe sobre autoestima. Você sempre, os outros são mais importantes, pois que você está num relacionamento codependente. Aquela pessoa é mais importante do que você. Não, vocês dois são importantes. Então, você se coloca numa inferioridade e você já, automaticamente, porque é aquela coisa, é a síndrome presa-predador. Quem é o mais fragilizado? A presa ou o predador? Ambos. Porque num relacionamento saudável não tem presa e predador. Num relacionamento saudável tem companheiros, tem uma coadjutora, tem
pessoas que andam em acordo, são pessoas preparadas para andar juntas. É o que está escrito em Eclesiastes: se um cair, o outro levanta. Quando está frio, aquece o outro. Esse é um relacionamento saudável. Agora, um relacionamento codependente, um é a presa e o outro é o predador. O predador, ele é uma pessoa fragilizada. O temperamento dele, geralmente um colérico, ou aí já saindo de temperamento, indo para distúrbio, aí ele é um narcisista, seja o que for, ele vai dominar. Só assim que eu me sinto amado, respeitado, é dominando, é humilhando, enfim, inferiorizando, não dando vez para falar. Assim é o predador. E a vítima, assustada, a presa, também é fragilizada. Só que eles não percebem isso. Então, a vítima acha que o predador é mais forte que ela, mas não é. Se você está num relacionamento assim, eu quero dizer que vocês dois são fragilizados e os dois precisam ser tratados urgentemente. A saúde mental e a saúde espiritual de ambos. Quando você tem dores, as dores te neutralizam, te deformam, te mutilam. E quando eu falo de neutralizar, você é neutralizado até mesmo nas soluções. Todos os relacionamentos têm problemas, diferenças. Mas com maturidade a gente vai resolvendo. Com maturidade é o que está escrito na Bíblia. A maturidade no relacionamento, Deus resumiu em uma frase. Que sabedoria! Andarão dois juntos se não houver... Eu vou repetir. Andarão dois juntos se não houver acordo. Se não houver acordo, não anda dois juntos. Mas duas pessoas fragilizadas emocionalmente, não é acordo. Ali é ditadura. Ali um prevalece e o outro sofre. E o que vai acontecer? Vai produzir filhos que também são fragilizados emocionalmente e que vão repetir esse padrão, geração após geração. É um legado que vai se repetindo. Pessoas que vencem no grito, que vencem através da humilhação, enfim. Mas você pode ser, olha, coisas que te neutralizam, se você quiser anotar, para a gente chegar nos nossos características de um relacionamento codependente. Você pode ser uma pessoa neutralizada pelo medo. Sabe aquele bichinho assustado? Então, se abrir a boca, você já encolhe. Eu tinha uma característica. Eu tinha medo eu tinha medo até de respirar do lado do meu irmão. Porque o meu irmão, ele era tão nervoso, tão irritado. E quando ele chegava, 4 horas, por muito tempo, 4 horas da tarde. E eu amo meu irmão, viu? Mas hoje o relacionamento mudou. Né? Hoje que eu digo assim, já há muitos anos. Mas todos nós tínhamos medo do Norberto. E isso, olha, eu estou mostrando para você que um relacionamento de codependência não é só marido, mulher, namorado, é também amigos, entre irmãos, é dentro de uma família, é disfuncional, é tóxico. Então, ele predominava todos nós, ele punha ordem na casa. Primeiro que ele se tornou o pai. E meu pai era vivo, meu pai estava lá, mas ele se tornou o pai. Pronto, já ficou disfuncional desse jeito. Depois, ele dava ordem em todos nós e ele gritava e intimidava e eu morria de medo dele. Eu tinha medo, quando eu falo que eu tinha medo até de respirar, porque ele falava que a gente estava rindo alto, falando alto, que a gente... tudo que a gente fazia estava errado, tudo que a gente pensava estava errado. E agora, olha, se pensa que muda, não muda. Vocês lembram do meu irmão, que ele foi para a UTI? E aí... ele ficou na CTI, coração, né? Tem que ser, né? Coração. E todos nós, sabe, angustiados e tudo mais, pela tranquilidade, você já vê que ele está em casa. Está em casa, tá bem, tá? Então, e a gente angustiado, e os 3 irmãos, né? Nós somos hoje 4, e os 3 irmãos querendo ir, e ele no CTI dando ordem para a gente. Não quero ninguém aqui. Sabe qual foi a reação de nós 3? Não ir. Nós não fomos, obedecemos. Gente, olha a idade da gente. E a gente obedeceu, meu irmão. Não quero ninguém aqui. Aí,
eu telefonei para a esposa dele e falei, Ângela, o que você acha disso? Vocês têm que boicotar o seu irmão. Eu falei, é verdade. Aí o outro irmão, que o apelido é Tico, o Tico falou assim, Naira, eu estou indo com a Nilce e te chamo pelo vídeo, não pergunto, vamos entrar. Aí sabe o que aconteceu? Para surpresa dos 3, o meu irmão gritou, o meu irmão, ai, vocês estão aqui, emocionado. Aí o Tico, tá vendo isso? Aí o meu irmão, o doente, levanta da cama. Aí o Tico vê o que ele vai fazer agora. Ele vai repetir para você, Naira. Estou preocupada com a saúde mental do Norba. Aí ele levanta o camisolão dele, do lençol, e me mostra o traseiro dele. Naira, olha o que a minha esposa comprou. Fralda que parece cueca. Eu falei, esse é meu irmão. O que assustava a gente. O que a torreira usava, gente. Quer dizer que é só se impor? Quer dizer que é só colocar limite nas coisas? Gente, é algo tão crônico que você vê. Todos nós já na terceira idade e com medo do irmão mais velho. Aí a gente quebra e fala, ei, ele não morde. Ele não morde. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Não morde. Você tem que pôr limites. Aí, bom, você pode ser neutralizado pelo medo, como o exército de Saul. Eles não foram neutralizados por Golias, porque Golias saiu mutilando todo mundo, ferindo todo mundo. Golias era aquele que, sabe, começou só a falar, vou destruir, vou acabar com você. Eles eram você pode ser neutralizado pela agressão e desvalor. Você pode ser neutralizado pelo autoabandono, como o que eu já falei de Tamar. E você pode ser... agora, vamos lá. Agora, depois de neutralizados, agora sim, vamos entrar... já entramos no relacionamento codependente. Sim, mas eu quero ler a definição para você. Relacionamentos codependentes são relações afetivas em que há um desequilíbrio na dinâmica. Pronto. Se tem um desequilíbrio, eu não estou falando que todo mundo vai ter... Quando Deus fala, não andarão 2 juntos se não houver acordo, Ele está ensinando o que para a gente? Tem momentos que um tem que ceder e tem momentos que outro tem que ceder. Isso significa que haverá conflitos. Mas a maturidade faz com que você aprenda, um cede, o outro cede. Um cede, o outro cede. E não é um jogando na cara do outro, mas é aprendendo a viver. Aprendendo a ceder. É uma caminhada, são 2 pessoas diferentes, não tem como. Eu estou falando isso não só em casamento e namoro, queridos, eu estou falando em amizade. Tem aqueles amigos dominadores, tem também irmão dominador, tem, enfim, em todos os níveis de relacionamento, tem aquelas pessoas que nunca vão te deixar pensar, sentir, não vai deixar você ter uma vida de equilíbrio e de felicidade. Um relacionamento é para ambos serem felizes. Não é para um oprimir o outro, mas ambos serem felizes. Ser uma coisa leve, ainda que tenha discordância, ainda que tenha problemas a serem resolvidos. Mas isso é a vida. Jesus mostrou a dinâmica entre os 12 discípulos. Eram 12 homens diferentes. E eles tiveram ali dentro deles. Você vê que depois, não só no ciclo, ali no círculo 12 discípulos, quando chegou Paulo, teve ali um atrito entre Pedro e Paulo, mais tarde, não daquele ciclo primeiro. Depois, quando aumentou o ciclo, teve discordância de Paulo com Marcos, de Paulo com Pedro. Então, o problema estava em Pedro, o problema estava em Marcos, o problema estava em Paulo. O problema, quando a pessoa tem problema com um monte de gente, é porque ela tem um problema. E você tem que entender, quando uma pessoa começa a ter problema com você, mas tem problema com o outro, tem problema com o outro, tem problema com o outro. Então, entenda, essa pessoa é um problema. Ela tem um problema com todo mundo porque ela tem um problema interior que ela não resolveu, como Paulo. O dia que Paulo resolveu, ele ficou amigo de todo mundo. Ficou amigo de Pedro, ficou amigo de João Marcos, ficou amigo de todo mundo. Mas a característica dele vai, né? A gente estava lendo no nosso devocional, gente, é muito curtinho.
Vale a pena. Mas como a gente está lendo de novo epístolas, né? Aí quando chega em Filemão, sempre que eu vou ler Filemão, eu dou risada. É Paulo puro mesmo ali. Olha, eu tenho direito a pedir a você. Mas eu quero dizer que você deve a tua vida a mim. E o negócio é o seguinte, é bom você liberar. É muito engraçado. Mas Paulo é Paulo, né? Então, o que é em um relacionamento codependente, uma das pessoas normalmente concede mais atenção, carinho e tempo do que o outro, que recebe pouco ou quase nada em troca. Agora eu vou falar sinais da codependência. Vamos lá. Um codependente. O que é uma codependência? Eu faço tudo o que aquela pessoa quer para que ela seja feliz, mesmo que eu seja infeliz. É uma pessoa que depende. Por exemplo, uma família que vive ao redor de um viciado. É uma família codependente, porque ela odeia o vício, ela ama o viciado, mas ela não consegue fazer mais a diferença entre o vício e o viciado. E mesmo odiando o vício, ela vai alimentar o vício com medo daquele viciado. Porque se você não me der o dinheiro, eu vou me matar. Porque se não me der o dinheiro, eu vou morrer. Então, aí começa aquele ciclo de codependência. Dou o dinheiro, ele vai se autodestruir. Eu odeio o vício, mas eu não consigo sair desse sentimento de culpa se eu não der o dinheiro. Isso é um relacionamento codependente. A família toda adoeceu. Por isso que tinha um programa que eu via, não sei se ele passa ainda, intervenção, e quando entrava a intervenção, um psicólogo, um psiquiatra, ele entrava na família, ele, antes de tratar do viciado, ele começava a tratar cada um. Você tem que parar de dar, você vai parar de fazer isso, você vai parar. E as pessoas, não posso. A primeira reação não é no viciado, é naqueles que se tornaram codependentes. Então, vamos lá. Sinais de codependência. Número 1, necessidade de agradar o outro o tempo todo. O tempo todo, custe o que custar, mesmo que isso custe seu suor de sangue, você tem que agradar o tempo todo. Você tem que se negar o tempo todo. E nunca tem reciprocidade. É só você que faz. O outro nunca faz. Outra coisa que é um sinal a ideia de separar-se, porque você tem essa necessidade de agradar, ainda dentro dessa aí, a ideia de se separar dessa pessoa, quando eu digo se separar, é dizer, olha, eu vou me afastar, você está me fazendo mal, eu vou me afastar. E então, isso você acha que você não consegue viver sem este relacionamento. Isso é o ápice da codependência. A samaritana, você acha que ela se sentia amada? Não, mas ela não sabia dizer não a esse último que nem marido dela era. Quando ele entrou na vida dela, ele já disse, você não tem valor, eu não vou casar com você, eu nunca vou casar com você. E ela aceitou isso. Então, ela queria agradar a ele, mesmo que ele a estivesse colocando à margem da sociedade. Por isso que ela ia pegar água ao meio-dia, porque as mulheres apontavam, ela está morando junto, ela está morando junto. Qual era o sonho dessa mulher? Essa mulher era ser amada, era ser reconhecida na sociedade, era ter um casamento, mas ela aceitava qualquer coisa. Segundo sinal de codependência, dependência da opinião do outro. E aí, se o outro fala, você está feia, ela vai acreditar. Se ele falar, você é burra, ele vai acreditar. Quando eu falo, estou falando no feminino, porque eu estou falando como pessoa, tá? Não estou falando homem ou mulher. É homem ou mulher. E se falar, você não pode mais ver a sua família, você vai aceitar. E se falar, você não pode mais, você ama fazer, tipo assim, você ama, o que eu vou falar aí? Você ama ir no cabeleireiro, você não vai mais para a mulher, não vai mais. Você ama o futebol, não vai mais, aí você não pode ir, aí você não vai mais. Então, aí você vai, não é o diamós, de ter acordo. Ali é uma ditadura, como eu disse. Então, quando você tem dependência da opinião do outro, porque você já não tem mais identidade, você não tem autoestima e você aceita qualquer coisa. Terceiro ponto. Sensação de vazio quando o outro está distante. A vida não tem sentido. Gente, você sentir falta, saudades de um amigo, de um cônjuge, de um namorado, é
sadio. Agora, você não saber fazer nada sozinho, aí já não é. Você não conseguir fazer o mínimo sozinho, você se sentir completamente, e aí você se sente perdido, e você fica e telefona o tempo todo, e quer saber onde está o tempo todo, e põe GPS, e põe aquele programa de seguir. Por quê? Por que tudo isso? Porque você tem aquele buraco, e você, quando o outro se afasta, você já tem uma sensação: eu vou perder. E eu vou ficar sozinho. Então, um codependente morre de medo de ficar sozinho. E você tem que saber que, de vez em quando, ficar sozinho é muito sadio. Sabia disso? As viagens me cansam. Mas é um tempo que eu fico sozinha. E é bom. Eu fico sozinha. Ali não tem ninguém pedindo gabinete. Ali não tem ninguém me falando um problema. Eu seleciono aquilo que eu leio ou não, porque eu estou ocupada. Porque eu estou no avião e ali o telefone fica desconectado, glória a Deus. E ali eu tenho uma folga do WhatsApp por alguns minutos, horas ou dias. Né? Quando eu estou no Japão, o fuso horário faz com que, quando você está acordado, eu estou dormindo e vice-versa. Então, de vez em quando, isso recarrega a tua bateria. Estar sozinho é sadio. E essa codependência que você também tem disso aqui, ó, isso aqui é um relacionamento bem nocivo. E quando você não consegue se desconectar do teu celular para nada e nunca, você está codependente dele. Você está codependente do like, você está codependente de opiniões, ou de palavras favoráveis, ou de quantos te seguem, quantos te deixaram de seguir. Você adoece por causa disso, e você começa a tomar conta da vida dos outros. Se você não conseguir, você é codependente do celular. Você precisa ter um tempo para você. Jesus se retirava, sabe por quê? Porque ele era maduro, equilibrado, era a saúde mental. Olhar para Jesus assim: Jesus não vale sim, porque ele estava mostrando para a gente que ele tinha uma família problemática e ele não dependia da opinião dos irmãos. Quando os irmãos falavam assim: você não é nada, você já vai lá, você precisa ser aprovado, vai lá em João capítulo 7, sobe lá e fala, cheguei, faz milagres, debochando dele. Ele não se desgastou brigando, não. Pode ir vocês, não vou agora, não. Não se justificou, não se desgastou. Era um relacionamento doentio, mas Jesus não adoeceu. E ele mostrou qual é o caminho. Você blinda. A opinião dos outros tem limite na tua vida. Agora, tem pessoas que são boas influências, que vão te mostrar onde você está errando. A essas você escute. Mas há pessoas que são para te destruir, coloca uma blindagem no teu coração. Olha, eu pouco me importo com o que você pensa de mim. Eu sei quem eu sou. E Jesus sabia quem ele era. E ele foi. Está escrito, João capítulo 7, está escrito que quando seus irmãos foram, ele em seguida foi. Eu só não quero a companhia de vocês. Vocês me adoecem. Se eu continuar, eu vou, acho que chegar até a desacreditar do plano perfeito, quem eu sou. Eu vou pensar que eu sou isso mesmo que vocês estão falando. Jesus, ele sabia estar em multidão e sabia ficar sozinho. Ele se retirava e ficava sozinho. E ele não era escravo de nenhum relacionamento. Todos o deixaram, todos o abandonaram. E Jesus desestruturou. Não. Tudo bem, pessoas falham, mas Deus não falha. E eu não estou sozinho, eu estou com Ele. Então, quando você chega nesse nível de maturidade, meu amado, ninguém mais te decepciona. Ninguém mais te frustra. Eu estava falando agora para o pastor Léo, eu falei assim: eu estou com uma fila de gente me pedindo perdão que eu nunca esperava. Eu falei, mas sabe por que eu blindei meu coração? Deus falou, vai acontecer. E aí, quando começou a acontecer, eu só me surpreendo. Porque está numa velocidade muito alta e muito grande o número. E eu falei assim, bem que o senhor disse, ainda bem que eu não fiquei esperando ansiosamente esse dia. Eu só sabia que ia acontecer e continuei vivendo a minha vida. E sou eu e o Senhor e eu, e pronto, e acabou. E as coisas acontecem, mas se você fica, porque falou, porque isso, porque aquilo, você vai adoecer e você vai aceitar qualquer coisa na sua vida. Saiba que você é mais do que uma migalha. Você é da mesma qualidade do pão vivo que desceu do céu. Você é uma pessoa inteira.
o pão vivo. Ele disse, eu não sou uma migalha viva do céu, eu sou um pão vivo que desceu do céu. E como eu sou a imagem e semelhança de Jesus, eu sou uma pessoa inteira que vive na terra. Eu não desci do céu, mas eu nasci na terra, vivo na terra e quero morrer inteira, ou ser arrebatada inteira. E você quer ficar inteiro? Então, quarto ponto. Ausência de interesse fora do relacionamento. Nada te interessa. Você perde o gosto por tudo aquilo que você gostava anteriormente e você perde. Nada mais é importante na sua vida a não ser agradar aquela pessoa que você está neste relacionamento. Quinto ponto, dificuldade para reconhecer a sua própria vontade. Você já não sabe mais quem você é, o que você quer, se você quer estudar, se você não quer, se você quer seguir o ministério ou não, o seu chamado ou não. E eu vou dizer uma coisa, queridos que têm desigualdade no chamado, e sempre vai ter. Uma pessoa vai responder mais rápido e a outra vai responder sempre numa velocidade menor. Não se desgaste tentando fazer a pessoa que não está andando na tua velocidade correr na tua velocidade. Você só vai atrasar os seus passos e você vai se desgastar, porque puxar alguém é cansativo. É ou não é? Você não foi preparado, você não é guindaste, você não é guindaste, a palavra é... Como é que é carro de... Reboque. Você não é reboque. E como você não é reboque, você é de carne e osso, você não vai aguentar o peso daquela pessoa, você puxando, vem, ora mais, lê mais a Bíblia, vem, vamos para todo culto comigo. Cresça você. Ele vai ter que, ou ela, vai ter que correr atrás de você. Quanto mais você crescer, ele vai ver você em disparada. Epa, eu preciso. Porque enquanto ele está nesse... Porque a pessoa que não está crescendo na tua velocidade, ela está te sabotando. E aí ela vai se sentir assim, ó, eu não quero ir em todo culto. Você não vai, você ora demais, você lê a Bíblia demais, você vai em culto demais. Aí ela te segura desse jeito e ela está te sabotando e você aceita e se auto-sabota e ninguém cresce e ninguém rompe, enquanto que quando um crescer, o outro vai ter que correr atrás e ele vai correr. Creia, é assim que acontece sempre. Eu vejo isso, é assim que acontece. Então, outra marca é ciúme excessivo. Ciúme é normal. Se você não tiver ciúme, é porque você não ama. Eu tenho ciúme do meu livro, eu tenho ciúme da minha gata, eu tenho ciúme do meu escritório. É normal, eu tenho ciúme das pessoas que eu amo, mas é um ciúme de cuidado, é um ciúme normal. O ciúme doentio, você pensa nisso 24 horas por dia, você vê situações 24 horas por dia. Eu sempre cito o exemplo da minha mãe, era muito engraçado. Aí eu fui levar o Jonas para apresentar para os meus pais, né? Quando a gente estava namorando. Eu nunca esperava a minha mãe, meu pai já estava com mais de 80 anos. Aí quando a gente chegou, mãe, cadê o papai? E minha mãe morava no Vale da Bênção andar até Araçariguama, a cidade é 2, 3 quilômetros, e meu pai amava andar. E o meu pai sempre foi muito assim, meu pai era magro, gostava de fazer esporte, e ele amava andar. E então, mãe, cadê o papai? Ao invés dela falar, teu pai foi andando até Araçariguama, na padaria, porque eu pedi pão. Não, olha como é que ela falou. Teu pai está em Araçariguama, você sabe, né? O teu pai ama estar atrás de uma mulher. Mãe, papai tem mais de 80 anos. Ah, mas ele continua a mesma coisa. Na cabeça dela, o meu pai continuava o mesmo. Meu pai já nem dava conta de mais nada, mas na cabeça da minha mãe, o ciúme doentio adoeceu a tal ponto que ela continuava a achar que o meu pai era quem era na juventude. Então, o ciúme excessivo é adoecimento. O doutor Augusto Cury, ele costuma dizer que ciúme excessivo é saudade de você mesmo. Você esqueceu de se amar. Você esqueceu do autocuidado. Você esqueceu de se valorizar. Então, você só vive o medo de perder é tão forte que você se esqueceu de tudo. O último, uma codependência traz muito cansaço mental. Adoece. A sua saúde mental está comprometida. E aí você já não tem mais nenhuma
poder de decisão adequado na sua vida, e você se torna até aquela pessoa que é a dominante do relacionamento, ela te diz que você é. Você começa até a ser, porque você adoeceu de tal forma, enfraqueceu de tal forma que você está deformado, você já não sabe mais quem você é, você se perdeu espiritualmente, você está doente, com a sua saúde mental comprometida, e a saúde também, a saúde física também vai embora. O que causa a codependência, que eu já estou aqui no final, eu estou vendo aqui. O que causa a codependência? Eu vou falar alguns fatores. Carência afetiva, que é, né, aquele buraco negro, lembra da rejeição? Então, a carência afetiva, o medo da rejeição são os sintomas mais fortes para você adoecer. A codependência nos relacionamentos também pode ser resultado de um frágil senso de identidade que acontece na tua infância. Uma criança, ela é formada, o caráter e a sua e tudo aquilo que ela vai ser como adulto até os 7 anos. Depois vai ser mais difícil, só realmente com ajuda para essa criança sair dessa fragilidade emocional. Mas o bom é saber que nós podemos sair, porque nós temos um Deus que cura, um Deus que sara, temos uma ciência avançada, temos hoje pastores que lidam com saúde mental. Eu acho que nós somos uma das igrejas que mais tem psicólogo e psicanalista por metro quadrado. Então, é sério. Levantem-se, profissionais da área da saúde. Eles devem estar por aí, né? Mas os que estiverem aqui. Está vendo? Então, olha, é demais, gente. É demais não, é o suficiente. Mas talvez não seja o suficiente. Talvez precisamos de você, né, também para entrar na área da saúde mental. Fora os que estão ocupados em atendimento. Então, não tem desculpa para você permanecer. Você tem um Deus que cura, tem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar na saúde mental. E você tem tudo para ser uma pessoa restaurada. Vamos lá. Eu quero dizer mais 2 pessoas que adoeceram para você entender que a Bíblia sempre tem razão. E o que você me diz de Mical? Mical, a princesa, a menina mais rica de Israel, que era filha de Saul, que casou com um herói, que era Davi. Mas como ela cresceu? De onde veio o problema de Mical, dela ser uma pessoa codependente? Lá do berço. Eu preciso mostrar para você que a infância, o que a infância afeta. Gente, não preciso falar mais nada, ela era filha de Saul. Pronto, já era motivo para adoecer. Porque Saul, em um ataque de ira, queria matar o próprio filho. Saul, num ataque de ira, destruiu o casamento da pobre de Mical. Agora, imagina o que ela viveu na infância, na adolescência, com este homem totalmente instável. A mesma coisa que as vítimas de Labão. Gente, as vítimas de Labão vai desde a irmã até as filhas. É Rebeca, é Raquel, é Lia. Este homem só provocou, e dentro ali, ó, não era marido de Raquel, não era marido de Lia, não era namorado de Rebeca, era pai, era o irmão. Olha como uma pessoa adoeceu 3. Então, a tua casa pode, quem você é hoje, pode ser o fruto da sua casa. Mas não é para você culpar, não é para culpar Saul. Saul também é fruto de outra pessoa adoecida. Mas a boa notícia que eu tenho para você, não importa o lar que você nasceu, você pode quebrar esse ciclo, como Jesus disse para a samaritana. Eu quero quebrar o ciclo na sua vida. E Deus quis, e Deus fez isso, quebrar o ciclo na vida de Rebeca, na vida de Lia, na vida de Raquel. Agora, Mical entrou em ruína total. Ela não teve força para ter um relacionamento saudável com Davi. Ela não teve força para perdoar a ausência de Davi. Ela desprezou Davi, lembra da janela? Ela olhava para Davi com desprezo, ela falava de Davi com desprezo. Ela se tornou uma mulher amarga, mas também não saía do lado de Davi. Mas era um relacionamento doentio. E ela não quis melhorar. Davi não, Davi, ele queria abençoar a casa dele. Davi falava com amor com Mical, mas Mical não. Mical ela não quis. E porque ela não quis, ela morreu estéril.
A esterilidade financeira, a esterilidade espiritual, a esterilidade nos relacionamentos pode perpetuar na tua vida se você não tomar uma atitude hoje. Isso aqui não é um workshop para você sair daqui com um pouquinho de conhecimento. É para você sair daqui com uma decisão. Eu quero mudar. É uma decisão. Eu quero deixar um legado. É um legado de saúde na igreja, na minha casa e na minha vida. Eu mereço, você merece ser feliz. Você pode pôr a mão no coração e dizer, eu mereço ser feliz? Você merece ser feliz, meu querido. E a Bíblia mostra, a Bíblia não esconde. E eu coloquei aqui que Mical era uma princesa rica, ela era poderosa, casou apaixonada, mas ela tinha um lar sem afeto, um pai totalmente instável. De repente ele falava que amava, daqui a pouco ele estava falando que odiava. As raias da bipolaridade, tem que sentar e analisar quem era Saul. Mas não importa, importa que ela não quis sair desse tipo de codependência. Você vê que ela não procurou Samuel, como Tamar. Ela não procurou Samuel, ela não procurou ajuda. Ela podia procurar ajuda, ela não procurou ajuda. Que bom que você veio aqui procurar ajuda, porque esse é o princípio de tudo. E eu ainda coloquei aqui, além de Tamar, deixa eu ver, Tamar, de Mical. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguém aqui. Ah, sim. Quando você é suscetível à codependência, eu vou falar algumas características aqui que são as de Mical. Vamos lá. O rejeitado, vamos pensar em Mical? Mical era uma mulher triste, era uma mulher, ela tinha tudo e não tinha nada. Ela era uma mulher triste, ela se destruía e estava destruindo tudo ao redor dela. Mas vamos ver. Ela se sentia rejeitada. Certo ou não? Porque o pai dela, ele não falava, querida do papai, olha, você vai casar com Davi porque para mim é conveniente, você vai casar com outro porque para mim é conveniente. As filhas eram uma peça no jogo de xadrez dele. Então, essa menina, ela tinha um sentimento de rejeição, de abandono muito forte. E, então, o que ela era? Uma pessoa rejeitada, ela tem eu vou ler aqui para você, lança expectativa surreal, irreal na outra pessoa. Ela lançou uma expectativa em Davi, ele vai ser perfeito, ele vai me fazer feliz. E Davi era falho como ela. Então, essa expectativa surreal e irreal, você tem que tirar do teu coração. Ninguém vai ser a pessoa perfeita para você. É uma pessoa que vai andar com você, vocês vão construir a felicidade juntos, mas ela não é responsável por te dar tudo aquilo que você não teve. Então, a segunda coisa, uma pessoa que é frágil e entra num relacionamento de codependência, ela se ofende muito facilmente. E Mical, ela se ofendia, você viu? Ela se ofendeu porque Davi, ela sentiu vergonha, ela se ofendeu porque Davi estava dançando. Tudo ela se ofendia. Outra coisa, é uma pessoa insegura, tem necessidade neurótica de agradar, é extremamente carente e, por isso, é um desastre. Gente, eu estou com o meu tempo já esgotado, tem tanta coisa para falar. Mas esse eu garanto que é o primeiro de muitos. Porque é uma necessidade a igreja reconhecer. As outras pessoas que vão dar continuidade, elas vão falar, complementando o assunto. Ninguém vai findar o assunto. Nós só vamos dar hoje pinceladas, mas já é o início de muita coisa para você fazer na sua vida. Eu gostaria de te convidar para ficar em pé. Porque agora eu vou ser a pastora, tá? Então, como pastora, eu quero dizer para vocês que a melhor forma de anular o chamado de alguém, interromper uma vida espiritual e te tornar uma pessoa, como é que eu poderia? Andarilho. Um andarilho de igreja em igreja. Porque você é uma pessoa frágil emocionalmente. Porque uma pessoa forte, ela tem aliança até debaixo d'água. Uma pessoa forte, ela sabe que igreja é um ambiente com muitas pessoas imperfeitas, a começar pelos pastores, perfeito é só Deus, mas
Eu não desisto. Você desiste da sua família? Não, não tem jeito. Às vezes dá vontade, mas não tem jeito. Então, eu não posso desistir. Eu posso desistir. Você pode desistir do teu filho? Não. Você pode desistir da tua filha? Não. Você pode desistir do teu pai? Não. Você pode desistir da tua mãe? Não. E por que você desiste da igreja? Então, aí é isso que tem acontecido. Essa geração ferida, frágil, o diabo está interrompendo a unção através de emoções não restauradas. Por isso, eu quero te dizer que não tem aqui ninguém que possa dizer, eu estou inteiro, eu estou em construção, porque a ruína foi muito grande. Ele tem como alvo, desde o momento que você nasceu, ele tinha como alvo te destruir para você chegar na idade adulta do jeito que chegou, para você ser infeliz em todos os relacionamentos, para você fazer como Tamar e para você fazer como Mical, que nem procura ajuda com Samuel. Nem procurou. Ficaram ali, se autodestruíram sem pedir ajuda. Que bom que você veio, porque essa é uma forma de pedir ajuda. Por isso, põe a mão no seu coração, eu quero orar. Senhor, eu apresento aqui todas essas pessoas que são planos perfeitos que o Senhor fez para elas. Mas, Senhor, são histórias, muitas histórias de, Senhor, de horror. Muitas histórias rasgadas, muitos relacionamentos doentios, mas o Senhor está aqui hoje para trazer uma nova história. Eu quero clamar que o Senhor possa fortalecer e que o Senhor Espírito Santo possa alertar no coração e na mente de cada um tudo que precisa ser transformado. Que eles possam se enxergar como o Senhor os enxerga, que eles possam ter amor próprio, que eles possam neste momento sentir o teu amor e também se amarem. Que neste momento eles possam entender o valor e se valorizarem. Que neste momento eles entendam que há momento de dizer não, há momento de dizer basta, e há momento de dizer eu vou continuar correndo porque eu quero caminhar com Deus. E nada e ninguém vai me tirar dessa velocidade. O Senhor tem me dito que é velocidade. E eu quero declarar que é uma velocidade para cura também. É uma velocidade para restauração. Eu quero profetizar uma igreja de pessoas fortes, pilares de Deus, colunas de Deus que não ficam abalados, que não se demovem. Pessoas que se sentem felizes porque são restauradas, não dependem de ninguém para se sentirem felizes. Pessoas que vão ser seu instrumento para levar a outras para a restauração. Em nome de Jesus. Que geração doente, mas que geração que vai ser visitada pelo teu poder de cura. Cura, Senhor, e restaura. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.